Eu vou pedir para levantar que eu quero dar aquele abraço gostoso. Sabe aquele abraço de urso? Ó. Ai, uma energia tão boa que eu não posso perder essa oportunidade. Padre? Deus te abençoe, minha querida. Tudo bem? Amém. Amém. Coisa Que boa. feliz que eu tô, viu, de recebê-lo aqui. Amém, obrigado pelo Doação convite. premiada, um sucesso, você você viu viu, lá? Padre? Evandro, como é que você passou os últimos dias? Graças a Deus, trabalhando bastante. Elegante, né, Evandro? Ah, para vir aqui, né? Estou muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigado. Hoje é dia de São José, né, Padre? Eu acho super oportuno a gente falar um pouquinho dessa figura que é tão importante. A gente comentou semana passada, nós tivemos uma entrevista sobre família, né? E hoje os diferentes tipos de família que a gente tem, mas a gente tem ali a família de Jesus como a nossa principal referência e José também como um grande exemplo, né? São José, de fato, ele é um exemplo, Tati e Evandro, para você que acompanha mulher.com, porque São José, ele é o pai adotivo de Jesus. Ele não é o pai biológico de Jesus, mas ele assume a paternidade como, de fato, um pai biológico. Ele assume a gravidez de Maria, toma Maria como esposa, como diz a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, a narração ali da gestação de Maria, e São José se coloca à disposição de Deus para realizar a obra da salvação, que é muito maior do que o próprio São José, do que a própria Nossa Senhora, do que a Sagrada Família de Nazaré. Está ali, junto com José, com Maria e o menino Jesus, a salvação, que é o grande desejo de Deus, é salvar todos nós, e Ele fez isso através do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade Santa, o nosso Senhor Jesus Cristo. E José assumiu esse papel de pai, de esposo, de responsável pela manutenção da casa, homem que teve profissão, foi um marceneiro de mão cheia. Um grande artesão, hoje Um grande artesão, né? E fez questão de transmitir isso a Jesus. E Jesus aprendeu a arte, não é, da marcenaria, de lidar com a madeira, com essa matéria-prima tão rica, através de São José. Então José assumiu de fato a paternidade, mesmo não sendo o pai biológico, ele assumiu essa missão de educar, de cuidar, e na sociedade judaica isso tem um papel muito importante. Nós estávamos até comentando que eu estive agora em Israel em janeiro com a Maria do Rosário, um grupo de peregrinos fazendo os passos de Jesus e Maria, e o papel do pai é muito importante, porque o pai é aquele que leva no templo, o pai é aquele que leva na sinagoga, o pai é aquele que ensina a Torá, não é, que era o Antigo Testamento da época, as leis judaicas. Então José fez isso com muita competência, com muita maestria, e nós somos devotos de São José porque ele amou Nossa Senhora profundamente e amou o nosso Senhor Jesus Cristo. E celebramos São José duas vezes, né? São José hoje, esposo de Maria, e depois em maio, 1º de maio, São José Operário, que também é o patrono dos trabalhadores. Bem lembrado. Evandro, a gente tem a figura paterna, né, muito forte e importante na constituição da família, né? O Padre Rodolfo comentou essa questão, né? O pai adotivo de Jesus. E hoje a gente vê, né, tantas mães que são pais e mães, Sim. Mesmo a figura paterna, o pai adotivo. No meu caso, a tia, que foi pai, mãe e tia tudo junto, né? Eu falo que é a melhor 3 em 1 do mercado. Mas o quão importante é, de fato, né? Aquela figura que educa, que puxa a orelha quando precisa. O pai representa algo importantíssimo na sociedade, porque o pai, ele é aquele que mostra para o menino como deve ser certas coisas. A gente costuma dizer que na constituição do ser humano, o pai também representa o não para as coisas erradas e o sim para a vida. Então, é interessante, o padre estava dizendo, que Jesus imitou o seu pai adotivo em algumas coisas, como, por exemplo, na profissão, não é? Sim. Quantos filhos, por terem o seu pai como referência, acabam imitando? Isso é muito bom, no lado positivo. Mas a responsabilidade do pai não termina aí, porque se o pai também tem um proceder inadequado, aquilo, de certa forma, pode chamar a atenção do filho e ser prazeroso. Olha, meu pai engana fácil as pessoas, meu pai leva todo mundo na conversa, meu pai faz as coisas erradas e se dá bem. Então, o modelo do pai, ele é fundamental. E como o padre falou, José, ele era também o pai adotivo, mas que tinha um comportamento de amor. Então, em momento algum, ele deve ter tratado Jesus como alguém de segunda mão, de terceira mão, mas acolheu,
tratou como filho. O amor, ele é possível em todas as esferas. E quando nós falamos de família, a figura do pai, ela é fundamental, inclusive para a organização da casa, das coisas, né? Então, assim, quando a gente fala, mas e pessoas que não tiveram pai? O pai faleceu, né? Por algum motivo. Existe sempre alguém que exerce essa função. No meu caso mesmo, né? A gente já falou várias vezes no programa. E que bom a gente ter alguém. Né? Você sabe que uma imagem muito forte que eu tenho da infância, gente, meu tio Rubens, eu, minha irmã, aí tinha os primos. A farra era festa, a gente dormia de sábado à noite na casa dele. Todo domingo de manhã a gente ia na feira. Acordava, criança acordar cedo não é fácil, né? Mas a gente acordava com gosto porque a gente sabia que era o dia da feira. E aí ele fazia aquilo que toda criança gosta, né? Comprava o brinquedinho, o suquinho e o pastel. Domingo era sagrado. Acordar cedo e ir pra feira. E no domingo à noite, você imagina um monte de criança junto? A gente fazia as brincadeiras, os joguinhos. E é muito interessante essa relação que a gente tem com a família, de ter uma pessoa ali, né? Sim. Central. As lembrancinhas de escola. Vou fazer lembrancinha pro Dia dos Pais. Sim. Eu lembro que o meu primo Topo, o tio Rubens, o meu padrinho, que também faleceu muito cedo, mas eu cheguei a conhecer um pouquinho, conviver. Mas é interessante essa relação. E quanto mais cedo começa e da maneira mais natural que é tratado, a criança entende, né, Evandro? Muito. E essa mesmo questão... a adoção, né, padre? Claro. Às vezes os pais têm dificuldade. Olha, eu vou adotar um filho. E às vezes até para os psicólogos, né, eles perguntam, o Evandro está aqui, ele vai poder falar melhor que eu. Em que momento, né, o momento certo da gente explicar para aquela criança um pai adotivo, uma mãe adotiva? É interessante isso. Mentira é ruim em qualquer momento da vida. Quando ser honesto desde sempre, filho, né? Sim, né? É importante isso. Às vezes os pais querem poupar os filhos, mas justamente nesse poupar, eles criam uma divisão, eles criam ali uma lacuna nas famílias. Acho que é por medo de machucar, de machucar, né? de magoar, de ferir, ou o que a sociedade vai pensar, né? Como se a sociedade trouxesse alguma coisa boa, né? Todo mundo vai pensar em algum momento da vida, alguma coisa sobre você, né? Pensam tanto às vezes, né? Não é, Evandro? Às vezes as pessoas adoram pensar e opinar, julgar. Com certeza. Acho que é o que as pessoas vão falar, eu adoro opinar e julgar. Então é importante, porque o que vai definir é o amor, a quantidade de amor que você colocou. Filho é bênção em qualquer momento, seja filho adotivo ou não. E o filho adotivo, ele sabendo, ele entendendo, ele também, em determinado momento, começa a se ver como uma pessoa de sorte. Porque entre tantos outros, meus pais escolheram. Diferente do filho biológico, que vem, né? A gente não escolhe, mas o filho adotivo, ele tem um motivo a mais para ser grato. E é interessante a gente falando da pessoa de São José, às vezes as pessoas confundem uma coisa, o padre pode até me ajudar. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a família era muito pobre. Eles eram pessoas humildes, mas não miseráveis. Exato. Eles eram pessoas que trabalhavam. É verdade, é uma associação que muita gente faz, né? Muito, porque São José, ele não era pobre. São José tinha uma profissão, e ter uma profissão naquela época já era algo muito grande, não é? E São José, ele tinha uma certa condição financeira, porque ele, na verdade, pagou pelo casamento com Maria, porque era muito comum na sociedade judaica o marido comprar a esposa da família da esposa, não é? No caso, aí os pais de Nossa Senhora, de Maria, Joaquim e Ana. Então, foi feito esse acordo com os pais de Maria e Maria foi prometida em casamento a José. Então, existe aí todo digamos assim, um caminho que foi sendo construído, não é? Pela história de Maria com a sua família e pela história de José com a sua família. Então, José assume Maria como mãe, como esposa, mas também ele sabe das responsabilidades de pai, da manutenção, de tratar direitinho, de cuidar. Que não são poucas. Que não são poucas. E ele sabia onde ele, né? Exato. Ele estava entrando ali, não são poucas responsabilidades. Não são poucas. Não são. E é interessante quando o Evandro fala do não, a figura paterna como aquele que diz não, porque isso é muito comum, né? Às vezes a criança chega, aí fala assim, mãe, eu posso ir brincar? Pergunta para o seu pai, não é? Se seu pai deixar, tudo bem. A mãe passa a bola para o pai, né? Então o pai meio que cria, talvez o Evandro pode até falar mais do que eu, cria esse fantasminha do não, né? Fica a figura malvada, minha mãe é boazinha e meu pai é malvado. Quantas pessoas que cresceram
não é com certo temor, com certo medo até, eu diria, do pai. O pai é aquele que bate, o pai é aquele que xinga, o pai é aquele que agride, o pai é aquele que busca na rua e traz você para dentro de casa com chinelo. Geralmente é o que fala não, né? É exato. Isso é constitutivo, porque nós precisamos de hierarquia. Isso é uma grande verdade. Às vezes as pessoas chegam no consultório, padre, eu digo assim, tem a hierarquia dentro da sua casa. Pai e mãe estão num grau acima. Você pode ser amigo dos teus filhos, mas não amiguinho de colégio. Eles têm que aprender a falar decentemente e respeitosamente com os pais. E é importante o pai ter essa opinião, não de amedrontar, mas de implantar o respeito. Porque hoje em dia, qual que é o grande problema? Ah, tudo pode, tudo pode. Você não fala de qualquer jeito com o teu chefe, com o teu professor, né? Com as pessoas que você encontra na rua. Mas às vezes você se vê no direito de falar de qualquer jeito com o teu pai. Está errado, né? Porque isso gera uma ferida na sociedade que faz a nossa sociedade ficar tão louca. As pessoas vivem hoje por instinto. Elas querem tudo na hora. E o pai, ele tem o dever e tem a responsabilidade de, inclusive, puxar as rédeas. De dizer, agora não. Não é assim. Não vai. Ah, por que eu não vou? Antigamente ele falava, por que não? E pronto, né? Hoje não tá assim, não, né, Evandro? Mas importante antigamente o não era não e acabou. Não, não acabou. Tinha não mais, né? Não é não. E é importante os filhos entenderem isso. Se o não do meu pai é não, deve ser de algum benefício para mim. Hoje, o não é como se fosse uma afronta. Então, eu vou falar de igual, eu vou brigar de igual. Isso é péssimo para a sociedade, porque você cria indivíduos deprimidos, burros e mimados. Hoje, o grande problema que nós temos com os adolescentes, as crianças de hoje, é que os pais estão criando verdadeiros reféns de si mesmos. Pessoas que não controlam a sua energia, não controlam o seu instinto e vão se dar muito mal na vida. A gente viu José não transferindo suas responsabilidades, né, padre, que o senhor comentou. E é muito interessante, às vezes eu escuto muito, e eu espero um dia, quando eu for mãe, me policiar para não afirmar isso, né? Os pais transferindo muita responsabilidade para a escola e alegando a falta, eu tenho falta de tempo, né, para um filho, 2 filhos. Eu fico pensando, gente, é professor, tem 40 alunos na sala de aula. Aí um professor tem que cuidar de 40 alunos e um pai não consegue cuidar de um filho, de 2 filhos. Então, assim, sim, a falta de tempo, porque hoje a gente precisa de fato, né? Coisas em casa, no trabalho, é para sustentar e faz uma atividade física. Mas, assim, a partir do momento que a gente escolheu ter uma família, conceber uma família, a gente não pode transferir tudo para a escola, porque tem muita coisa que é responsabilidade dos pais. Tem coisa, sim, que é responsabilidade da escola, concordo. Sim. Mas hoje a gente vê, às vezes, crianças jogadas, né? Sim. Dentro de escolas. Inclusive, as pessoas delegam, às vezes, até a vida religiosa à escola. Também. Vou colocar num colégio confessional que o padre vai ajudar, a irmã vai ajudar. Religião, quem ensina não só a religião, mas como seguir a religião, é dentro de casa. A tua primeira igreja é a tua família, né? É dentro de você, é dentro da tua casa. Como é que você outorga, né? Joga a responsabilidade para o sacerdote, né? Para o padre, para as freiras, né? Uma coisa que deve começar dentro da tua casa. Eu quero saber de você de casa. Você concorda com o que a gente está conversando? Concorda? Não concorda? Qual é a sua opinião? Vamos conversar? Né? Porque eu acho que é tão bacana esses debates que a gente faz. E hoje é um dia super oportuno, né? A gente tem aí o dia de São José, pai adotivo de Jesus, um grande exemplo. E eu quero que você entre nessa nossa conversa. Você, né, tem uma figura aí paterna, forte na sua casa? Você foi adotado ou você adotou uma criança? Conversa aqui conosco, né? Eu tive o prazer de ser criada por uma tia, por uma avó, mas eu tive figuras, né, também paternas importantes, tios, primos, mas eu quero saber de você. Aqui a minha história eu já contei várias vezes. A gente está tendo a oportunidade hoje de conversar um pouquinho com o psicólogo Evandro, com o padre também aí, falando, né, o Rodolfo, sobre São José, sobre também essa questão da figura paterna. Me conta, participa através das redes sociais, quero saber a sua opinião, ou você quer fazer uma homenagem, né, aí, para o seu pai, para o sogro, alguém que seja importante. Nós vamos ler algumas participações no próximo bloco. E quem sabe eu posso contar aqui no programa a sua história.
Participe. 0800 777 0021. Você pode ligar e falar com a nossa equipe do call center ou através das nossas redes sociais, @mulher.com/oficial. Intervalo rápido, a gente volta já. E ainda hoje tem doce de São José e mais 2 aulas de artesanato para vocês, em homenagem ao Dia dos Artesãos. E as nossas homenagens seguem, tá? Daqui a pouquinho tem mais um momento bem bacana. Até já!